Bom dia a todos, cavalheiros e damas do terceiro ano do ensino médio. Na semana passada, nós falamos de arcadismo, então a gente colocou aí arcadismos 2, para quê? Para a gente possa revisitar esse lugar tão importante da literatura brasileira, no momento que nós temos ali o auge do ciclo do ouro. Então é importante, é um momento histórico e político importante da história do nosso país. Então, a literatura Arcade, ela surge nesse momento aí tão importante. E na semana passada nós falamos de algumas características, falamos de autores, de obras, e eu gostaria de rever com vocês alguns conceitos que são importantíssimos. O primeiro conceito importante é que o movimento literário Arcade, ele surge no Brasil colônia, e a essência dele é representar o homem em equilíbrio com a natureza, o homem em equilíbrio com o mais calmo, o mais tranquilo, o mais puro. A gente já pode chamar arcadismo ou neoclassicismo, até porque foi uma escola literária que se inspirou nos padrões clássicos, ele volta a beber das fontes greco-romanas. Ele acontece no Brasil no século XVIII, ele começa em 1768, na literatura brasileira, grosso modo, aí, com a publicação de obras poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. E o arcadismo, ele vive o seu auge basicamente em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, hoje é a atual maravilhosa cidade de Ouro Preto. E o que a gente vai perceber? Que o arcadismo, ele foi um momento, contextualmente, ele é anterior ao barroco, e ele é anterior ao romantismo e posterior ao barroco. Ele vem da palavra Arcádia, que era um lugar grego onde viviam os pastores. Então a gente fala que o arcadismo, ele busca inspiração lá nos moldes greco-romanos. É nesse sentido, ele vai buscar esse olhar do poeta, do pastor, esse homem em equilíbrio com a natureza, um paraíso quase perfeito. E os arcos, eles vão buscar lá nesse conceito de Arcádia para construir a literatura dele. E aí é interessante a gente pensar que o arcadismo, ele surge num momento muito complicado da história do Brasil. A gente vai, mas por quê? Porque o Brasil estava extremamente explorado pela colônia, uma colônia com braços de ferro, querendo mais e mais dinheiro para sustentar os luxos da corte. Então, era preciso, assim, espremer, vamos dizer assim, a colônia para que a corte pudesse ver os seus luxos. Era uma corte portuguesa sempre muito endividada, sempre muito querendo um padrão que ela não tinha recurso para ter. Então a gente fala que o arcadismo, ele acontece em dois momentos. Nesse ciclo da mineração, que é um ciclo conturbado, violento, com mão de obra escrava, com exploração da mão de obra escrava, mas também com a exploração daquele que era o dono da terra. E o movimento de Inconfidência Mineiro, que é importante que a gente lembre que alguns historiadores trazem como movimento de libertação, de independência do Brasil, mas que hoje a gente fala muito mais de independência um movimento separatista, separar Minas Gerais da colônia e ficar livre desse peso, que era assim que era vista a colônia aqui. E ela acontece num contexto histórico muito interessante também, nessa literatura arte brasileira. Nós tínhamos lá a Revolução Francesa, com os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade, da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos, ou seja, o mundo estava pipocando. E o ciclo da mineração pipocando aqui no Brasil, a colônia pesando com os impostos e muita gente articulando uma busca de separação de Minas de Portugal. Então é nesse contexto que surge a nossa poesia Arcade. Então o arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, ou seja, um novo clássico, uma retomada ao clássico, e ele vai se inspirar nas ideias iluministas, ou seja, um movimento racional, de equilíbrio. Lógico, você está falando de classicismo, a gente vai falar de equilíbrio, de razão, de contenção, e é um movimento burguês, um movimento de quem tinha acesso de difusão dos valores políticos, sociais da burguesia, assim como depois o romantismo também vai ser. E o que, em essência, o arcadismo do Brasil buscava? A vida simples, a racionalidade, ou seja, o homem em comunhão
com a natureza de maneira objetiva, não sem aquele excesso do barroco. Né? Então a gente fala que os ideários defendidos pelo arcadismo, primeiro deles é a oposição ao excesso barroco, ao excesso de rebuscamento, ao excesso de jogo de palavras, de ideias intrincadas. Então tudo aquilo que era excesso do barroco é rejeitado pelo arcadismo. E segundo ideário, a busca do equilíbrio, da razão, da calma, o meio termo. Né? Ou seja, eu não preciso viver altamente com luxo, mas também não preciso viver na miséria. Né? Então, assim, é aquela busca do simples, do necessário. E aí o arcadismo do Brasil, ele vai trazer alguns princípios muito interessantes. Né? Ele vai trazer para a gente o princípio bem essencial, bem básico, que é um movimento que tinha como característica a simplicidade, o apego à natureza, o retorno às características clássicas, o bucolismo, o pastorialismo. Então a gente vai enxergar o quê? A busca da vida simples, sem exageros, uma vida calma, tranquila. O apego à natureza, ou seja, a natureza vai ser enaltecida como um lugar ameno, como um lugar agradável, como um lugar a ser desejado. O retorno às características clássicas, né? Então, elementos mitológicos, a presença as figuras de ninfas, de elfos. Né? O bucolismo, que nada mais é do que o retorno à vida tranquila, à vida pastoril, à tranquilidade do campo. Né? E aí eles vão começar a utilizar alguns termos em latins, né, interessantes, que é o locus amenus, ou seja, um lugar tranquilo, um lugar onde o homem está tranquilo, em harmonia com o campo. O fugere urbem, né, que é a fuga da cidade, da fuga do que é urbano, ou seja, a cidade não trouxe aquilo que as pessoas esperavam com a Revolução Industrial. O inuntila truncati, que na verdade é uma oposição ao barroco, ou seja, trazer aquilo que é suave, que é leve, que é simples, que é equilíbrio, fugindo dos excessos estéticos do barroco. E o carpe diem, né? Ou seja, viver sem se martirizar com a morte, viver sem sofrer com o amanhã, ou seja, aproveitar o momento. Né? Na produção literária do arcadismo, a gente vai ter um Brasil, né, que foi dividido em dois grandes momentos. Né? A poesia, o arcadismo ele é praticamente poesia, aí eu tenho a poesia épica, que fala de grandes feitos heróicos, e a poesia lírica, que vai falar de sentimentos subjetivos. Então nós temos com Basílio da Gama, o Uruguai, e com Frei José de Santa Rita Durão, a obra Caramuru, né, que são dois épicos, vamos dizer assim. E na parte lírica a gente vai ter Cláudio Manuel da Costa, com seus sonetos, e Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu, né, que é a grande obra, né, da produção literária do arcadismo. Né? Então a gente tem aí esses Basílio da Gama, não só Basílio da Gama, mas todos eles gostavam de usar pseudônimos, né? Gostavam de usar uma poesia com uma estrutura bem simples, bem prática, né? Bem ao estilo, bem à busca, vamos dizer assim, dos modelos clássicos, né? Dos cânones do classicismo. Né? O Frei Santa Rita Durão, né, com o Caramuru, ele faz uma obra muito interessante, porque ele vai falar dessa relação com o nativo, desse momento de encontro do branco com o nativo, com o nosso dono verdadeiro da terra. Né? O Cláudio Manuel da Costa, ele é importante não só pela quantidade de poesias que ele escreveu, de quantidade de sonetos, sempre com uma temática pastoril, uma temática voltada para descrever a paisagem, para falar, né, dos sentimentos de nacionalismo, mas também porque ele abre, né, ele foi o precursor, ele teve a coragem de trazer aí algo novo, né, também foi um dos inconfidentes, né, então ele é importante na literatura e também na política. Tomás Antônio Gonzaga tem aí a sua principal obra, além das Cartas Chilenas, que tem um olhar mais satírico, mas ele tem, o pseudônimo dele era Dirceu, ele tem aí na sua obra Marília de Dirceu um grande lirismo, né? Então, assim, um homem apaixonado por uma pastora idealizada, esse lugar do campo, esse locus ameno. Então, uma obra muito interessante, muito gostosa de ser vista. Né? Nós insistimos com vocês, mais que qualquer um, né? Nós insistimos com vocês aí na disciplina de estar fazendo as atividades, de estar praticando todas as atividades de vocês. Não percam esse viés,
né, de estar estudando, de estar praticando as tarefas, tá? E qualquer dúvida pode chamar a gente no Zap. Até quarta-feira no Zoom.